Olá, meu nome é Williams, sou aluno no curso de licenciatura em Matemática à Distância pela Universidade Federal de Alagoas e vou estar apresentando minha sequência didática no curso de Práticas Pedagógicas 2 do oitavo e nono anos do ensino fundamental. Bom, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Essa aula foi elaborada para alunos da turma do nono ano do ensino fundamental sobre o assunto de equação de segundo grau. As habilidades que iremos utilizar da BNCC é a FE09 e MA09, que visa compreender os processos de faturação de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser apresentados por equações polinomiais do segundo grau. As habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula através dos recursos analógicos e tecnológicos para os alunos são reconhecer e resolver equações polinomiais de segundo grau com incógnita, identificar e determinar raízes reais de uma equação de segundo grau com uma incógnita quando existirem, discutir o significado das raízes de uma equação de segundo grau em confronto com a situação proposta, utilizar a linguagem algébrica para representar e resolver problemas. Os objetivos são introduzir o conceito de equação de segundo grau de forma contextualizada, aplicar os problemas da igualdade para resolver equações de segundo grau, desenvolver a habilidade de manipular expressões algébricas, resolver problemas que envolvam equação de segundo grau. A metodologia, com aulas expositivas, apresentar uma proposta didática eficaz para o ensino da equação de segundo grau, com uma incógnita para alunos do nono ano, utilizando recursos visuais e atividades práticas. A sequência de atividade se dão em 6 horas aulas, 50 minutos cada. Na primeira aula, nós faremos uma introdução ao conceito de equação por meio de situações e problemas do cotidiano, exemplo, dividir quantias em partes iguais, calcular idades. Aula 2 é uma apresentação dos elementos de uma equação, membros, incógnitas, coeficientes e da balança como uma analogia para as propriedades da igualdade. Aula 3, nós faremos exercício de fixação das propriedades da igualdade e resolução de equações do segundo grau. Nossa quarta aula, a resolução de problemas que envolvem equações de segundo grau, incentivando a criação de modelos matemáticos. Nossa quinta aula, a aplicação das equações de segundo grau em situações reais e problemas geométricos. E nossa sexta aula será um projeto integrador, onde iremos desenvolver um projeto em grupo, onde os alunos irão aplicar os conhecimentos adquiridos sobre as equações de segundo grau em uma situação real. Metodologia de situações e problemas. Primeiro, propor problemas desafiadores que envolvam a criação de modelos matemáticos utilizando equações de segundo grau. Segundo, estimular os alunos a interpretar os resultados obtidos e verificar se eles fazem sentido no contexto do problema. Terceiro, trabalhar em grupos para promover a colaboração e a troca de ideias. As atividades que iremos utilizar, que iremos elaborar, são através de pesquisas, onde será solicitado aos alunos que pesquisem sobre diferentes tipos de equações de segundo grau, suas aplicações em diversas áreas do conhecimento. Em projetos, onde iremos propor a criação de projetos de grupo, como a construção de modelos matemáticos para analisar situações do cotidiano utilizando equações de segundo grau. E jogos, utilizar jogos digitais e analógicos para fixar o conteúdo e tornar o aprendizado mais divertido. As formas de avaliação se darão em 3 etapas. Primeiro, observação sistemática, onde o aluno será acompanhado do desenvolvimento dos alunos durante as atividades. Verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, observar a participação dos alunos nas atividades, suas dúvidas e dificuldades e fornecer feedbacks constantes. Na produção de trabalho, aplicar atividades individuais ou em grupos que permitam identificar as dificuldades dos alunos
e a compreensão dos alunos sobre os conteúdos trabalhados e ajustar a prática pedagógica. Analisar a participação dos alunos nas atividades e a resolução dos exercícios. Questionários e testes. Nesse ponto, vai aplicar provas, trabalhos e projetos individuais em grupos para avaliar a aprendizagem dos alunos sobre os assuntos trabalhados, verificar a compreensão dos conceitos e a capacidade de aplicar o conhecimento em diferentes situações. Os recursos a serem utilizados serão lousa branca, pincel para lousa branca, notebook e projetor para apresentação de slides, computador para atividades dinâmicas e jogos educativos e uso de softwares educativos, materiais manipulativos como balanças e objetos para representar as equações, cartolinas de papel 40 para elaboração de cartaz, canetas coloridas ou pincel atômico, cartões com equações e problemas, livros didáticos e materiais complementares. Bom, esse mesmo material, os materiais manipulativos, serão utilizados para que nós possamos fazer o nosso jogo, e no qual escolhido foi o jogo da trilha da equação da equação de segundo grau. O objetivo desse jogo é solucionar as equações que envolvam o conceito de equação de segundo grau, onde seu desenvolvimento a turma será dividida em 4 equipes e as equipes jogarão entre si. O ponto de análise das atividades será o seguinte: os estudantes empenharão-se na resolução das atividades, apresentando dificuldades em conceitos vistos em anos anteriores, como, por exemplo, mínimo múltiplo comum, regra de sinais, operação de multiplicação com relação ao conceito da equação de segundo grau. As dificuldades estavam relacionadas às incompletas, à incompreensão da fórmula de Bhaskara e à condição da existência. As regras se darão da seguinte forma: primeiro, os jogadores colocam seus peões na partida e recebem 3 fichas de inversão de sinal. Segundo, cada participante sorteia uma ficha e tem 2 minutos para resolvê-la. Terceiro, se o participante não conseguiu resolver ou não teve tempo suficiente, ele tem a opção de sortear outra ficha, na qual ele terá que pagar um mico para ganhar mais 2 minutos para a resolução. Se caso o participante optar, se caso o participante optar para tirar essa ficha e depois não querer pagar o mico, tem que voltar para o início da partida. Ou seja, se ele optar em tirar uma outra ficha e depois não querer pagar o mico, ele tem que voltar tudo de novo, todo o seu processo novamente. Quinto, se acertar a resolução da ficha, o resultado com seu sinal será o número de casas que deverá andar com o peão. Quando o resultado for positivo, deve-se encaminhar na direção positiva. Se o caso for negativo, ele vai caminhar na posição negativa, certo? Na direção negativa. 6. Os participantes têm o direito de inverter o sinal do resultado da equação, devolvendo para a mesa uma das fichas de inversão, ou seja, caso eles achem melhor que esteja mais como posso dizer, que para eles seja melhor optar pela direção oposta, ou seja, se eles já estão mais avançados na direção positiva, eles quiserem inverter o sinal para poder avançar na direção positiva, então eles terão que entregar uma ficha à mesa e com isso ficarão com menos fichas, certo? Então eles têm os 2 caminhos para seguir, tanto positivo quanto negativo, mas eles poderão optar por aqueles em que eles já estão mais próximos da chegada. 7. Ao resolver as fichas, pode-se encontrar 2 raízes, sendo assim o participante escolhe qual irá usar para percorrer a trilha, ou seja, o que ele achar melhor, a resposta que ele achar melhor para poder avançar na trilha é a que ele poderá escolher. Vence o jogo quem alcançar primeiro a chegada, tanto positiva ou negativa, ou seja, aquele que chegar primeiro, tanto na trilha positiva quanto na trilha negativa, vai vencer o jogo. O jogo ele não contará com dados, ele contará simplesmente com fichas, e aqui nós temos alguns templantes, infelizmente uma está um pouquinho embaçada, mas essas fichas elas contêm
situações com equações para que o aluno possa responder. E cada vez que ele responder, ele avança na trilha que está aqui, logo aqui ao lado, que nós temos os exemplos dela logo aqui ao lado, tanto a positiva que está na parte de cima, quanto a negativa que está na parte de baixo. Nossas referências que foi usada é Dante, Tudo é Matemática, São Paulo, Editora Ártica, edição 2011, e Eze Geduce Machado, da Matemática e Realidade, São Paulo, atual Editora 5, que esses dois foram utilizados para os jogos, e Bianchini, Edivaldo Bianchini, ou Bianchini, do 9º ano, Manual do Professor, que foi utilizado para fazer a sequência didática. Que tenhamos sessões de aprendizagem divertidas e produtivas pela frente. Obrigado pela atenção. Bom, fiquem à vontade para entrar em contato. Aqui está a minha rede social e muito obrigado por acompanhar até o momento.